Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, o seguinte: E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu irmão, minha irmã, a narrativa bíblica nos transporta para as proximidades de Jericó, uma geração histórica, movimentada, cheia de comércio, ruídos e muita pressa das pessoas. Naquele dia, uma multidão compacta cercava Jesus, criando um turbilhão de vozes, de passos apressados e de distrações visuais que competiam pela atenção de todos os presentes. Paralelamente, nós olhamos para o espelho do nosso tempo atual, o século XXI, onde o cenário de Jericó se repete em escala global e digital. Nós vivemos imersos em uma geração profundamente agitada, onde o silêncio foi banido e o excesso de informações cria uma ilusão de conexão, mas que na verdade gera um vazio profundo. Há uma alienação moderna que inverteu os valores essenciais da existência humana. O sistema atual dita que o ter, ou seja, as posses, status e aparências, define o valor de um indivíduo, enquanto o ser, que é a identidade espiritual, o caráter e a comunhão com o Criador, é empurrado para a margem da sociedade. Esse cego de Jericó, cujo nome descobrimos em outros evangelhos como Bartimeu, representa a condição da alma humana sem Deus no meio dessa agitação. Ele estava fisicamente à margem, mas espiritualmente atento, funcionando como um contraste perfeito para a multidão que tinha olhos físicos, mas sofria de cegueira espiritual. Este devocional de hoje propõe uma pausa de alguns minutos em nossa rotina acelerada para analisarmos como o grito de um homem marginalizado há muito tempo atrás ecoa a nossa própria necessidade desesperada de buscar a Deus em um mundo tão superficial. A condição do homem à margem do caminho, assentado junto do caminho, significa alguém que estava na posição de espectador da vida alheia apenas. Bartimeu ouvia o progresso dos outros, o caminhar das viagens e o fluxo das riquezas que entravam e saíam da cidade, mas ele próprio permanecia estagnado, paralisado por sua limitação. Espiritualmente, muitas pessoas hoje se encontram exatamente assim, assentadas à beira do caminho da vida espiritual. Elas assistem aos milagres dos outros, ouvem falar sobre as experiências profundas de terceiros com Deus, mas vivem uma espiritualidade de segunda mão, baseada no relato alheio apenas. A mendicância era a única
a única alternativa de sobrevivência para aquele homem. Uma condição que descaracterizava a sua dignidade e o colocava na dependência absoluta das migalhas que sobravam do bolso dos passantes. A mendicância espiritual ocorre quando nós buscamos preencher a nossa alma com as migalhas deste mundo. A nossa geração, infelizmente, é uma geração que mendiga por atenção nas redes sociais, mendiga por aceitação em círculos sociais volúveis e busca desesperadamente por aprovação humana. Nós fazemos isso porque nós nos esquecemos que fomos criados para banquetear na mesa do rei e não para disputar restos afetivos e materiais no chão da existência. A cegueira de Bartimeu o impedia de ver a beleza da criação, as cores do dia e o rosto das pessoas, mergulhando-o em uma escuridão física constante. A cegueira espiritual contemporânea faz algo muito pior, infinitamente pior. Essa cegueira espiritual impede o ser humano de enxergar a eternidade, a realidade do pecado e, principalmente, a glória de Deus que nos cerca. O versículo 36 destaca que Bartimeu ouviu a multidão. Ou seja, o homem privado de visão desenvolveu uma audição aguçada. Ele aprendeu a discernir os sons do ambiente. Ele percebeu que aquele não era um barulho comum de um dia de mercado. Havia uma vibração diferente na atmosfera daquela massa humana. No nosso cotidiano, nós somos bombardeados por uma quantidade industrial de ruídos. São notificações de celulares, notícias alarmantes que chegam a todo instante, músicas frenéticas e cobranças profissionais. O grande perigo desse barulho contínuo é que ele anestesia a nossa sensibilidade para perceber os movimentos do Espírito Santo. Bartimeu fez uma pergunta crucial. Ele pergunta o que era aquilo no versículo 36. Então há uma sabedoria imensa em parar e questionar o significado do movimento ao nosso redor. Uma sociedade alienada apenas segue o fluxo da manada, sem nunca questionar para onde a cultura atual está caminhando ou qual o destino de sua pressa. A resposta que deram a Bartimeu foi meramente descritiva e histórica. Disseram para ele: Jesus, o Nazareno, passa por aqui. Para a multidão, Jesus era o mestre da moda, o realizador de milagres de Nazaré. Era uma figura popular que trazia entretenimento e esperança política temporária para o povo oprimido pelo Império Romano. Essa resposta revela o nível superficial com que a maioria das pessoas enxerga as questões espirituais. Elas conhecem Jesus por um título histórico ou geográfico, sabem rituais e canções, porém não possuem uma revelação íntima sobre a real identidade e o senhorio de Cristo em suas vidas. Ao ouvir o nome de Jesus, algo mudou no coração daquele mendigo. Ele não se contentou com a definição simplista da multidão. O seu entendimento foi iluminado por uma fé que ultrapassava a visão física e ele começou a gritar, usando um título teológico de profundo impacto, dizendo, no versículo 38, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao usar a expressão filho de Davi, Bartimeu estava declarando publicamente que aquele homem de Nazaré era, na verdade,
o Messias prometido pelas Sagradas Escrituras, o herdeiro legítimo do trono de Israel que traria a redenção e justiça. Olha, essa proclamação demonstra que a revelação espiritual não depende da erudição acadêmica ou da posição social da pessoa. Os doutores da lei em Jerusalém, cheios de livros e de privilégios, rejeitavam o Messias, enquanto um cego, desamparado, na poeira de Jericó, reconheceu a realeza do Salvador apenas pelo ouvir. O foco do pedido de Bartimeu não foi ouro, não foi prata ou a melhoria de suas condições materiais imediatas. O seu primeiro e mais urgente clamor foi por misericórdia. Ele reconheceu a sua total falência pessoal e a necessidade de um favor imerecido que mudasse a sua história de dentro para fora. Na cultura atual, nesses dias agitados em que nós vivemos, as orações costumam ser listas de compras egoístas, exigências de prosperidade e buscas por conforto material. O clamor pela misericórdia nos lembra de que a maior carência não é financeira ou emocional, mas sim a reconciliação com Deus. O texto bíblico aqui relata uma reação brutal do ambiente. Diz que os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. No versículo 39. Então, as pessoas abriam caminho não abriam caminho para os necessitados, mas tentavam sufocar a voz daquele que sofria, agindo como barreiras de acesso. Aquela multidão representa o sistema social e religioso que prefere a estética da ordem ao incômodo do sofrimento real. Eles queriam ouvir os ensinamentos elevados de Jesus sem serem interrompidos pelos gritos feios, agudos e inconvenientes de um pobre mendigo maltrapilho. Hoje em dia, o sistema em que nós vivemos também tenta nos silenciar quando nós decidimos buscar a Deus com mais intensidade. O mundo tolera uma religiosidade moderada, de fachada e de fim de semana, mas repreende ferozmente qualquer pessoa que demonstre uma fome mais aguçada pela presença do Senhor. Os silenciadores modernos usam o ridículo, a pressa, o cansaço e os compromissos diários para abafar a nossa vida de oração. Eles nos dizem que não é preciso tanto fanatismo, que devemos focar na carreira e que gastar tempo em oração é um desperdício em uma era tão produtiva como é a nossa. Muitas vezes, os piores silenciadores estão dentro da nossa própria mente. Ou seja, são pensamentos de indignidade, memórias de fracassos passados, traumas, e a mentira sussurrada pelo inimigo de que Deus está ocupado demais, gerenciando o universo para prestar atenção em nossas dores particulares. Diante da repressão da multidão, a reação natural de um homem intimidado seria encolher-se e calar-se na sua insignificância para evitar problemas. No entanto, o final do versículo 39 diz que mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oposição externa funcionou como um combustível para a sua determinação interna. Bartimeu entendeu que aquela poderia ser a única oportunidade de sua vida inteira. Jesus estava apenas passando por Jericó, a caminho de Jerusalém.
onde seria crucificado poucos dias depois. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, há momentos em nossa caminhada espiritual onde a busca por Deus exige uma santa teimosia, como esta de Bartimeu. Se nos rendermos ao primeiro obstáculo, ao cansaço físico após um dia de trabalho, ou às críticas das pessoas que nos rodeiam tentando nos desanimar, demonstraremos que o nosso desejo por Deus é apenas superficial. A insistência de Bartimeu revela que a verdadeira fé cresce sob pressão. Quanto mais tentavam abafar a sua voz, mais ele aumentava o volume do seu clamor, quebrando o protocolo, rasgando o verniz social e invadindo os ouvidos do mestre com a sua urgência. Buscar a Deus em uma geração alienada exige essa mesma postura de contracorrenteza. Significa desligar as telas quando todos estão conectados, ajoelhar-se quando todos estão correndo e instruir, ou melhor, insistir na oração, mesmo quando o céu parece de bronze e as circunstâncias nos dizem para desistir. O versículo 40 registra, então, algo muito interessante. Um dos momentos mais belos de todos os evangelhos. Diz, então Jesus parando. Aquele que sustenta as galáxias com a palavra do seu poder, que liderava uma marcha em direção ao cumprimento da redenção da humanidade, foi detido pelo grito de um anônimo. Nada do que a multidão fazia ou falava foi capaz de parar Jesus, mas o clamor sincero da fé e da necessidade profunda de um homem o fez estancar os passos. Isso nos ensina que Deus nunca está ocupado demais para uma alma que o busca com total sinceridade de coração. Em um mundo onde somos apenas números em estatísticas, códigos de barras ou algoritmos de internet, descobrir que o Senhor do Universo para a sua marcha para nos ouvir traz um consolo incomensurável aos nossos corações. Nós importamos para Deus, não pelo que nós temos, mas pelo que nós somos para Ele. Ao parar, Jesus mandou que lhe trouxesse. Note a pedagogia de Cristo. Ele obriga aquela mesma multidão que antes repreendia e tentava silenciar o cego a se tornar agora a agência que o conduziria e o ajudaria a chegar até a sua presença. Quando Deus decide agir na vida de um homem que busca a sua face, Ele reverte a lógica do ambiente. Aqueles que antes eram obstáculos e críticos se tornaram agora espectadores ou instrumentos da manifestação da glória de Deus na vida daquele que perseverou na fé. E o texto bíblico diz que, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? O caminho entre a beira da estrada e o local exato onde Jesus parou exigiu que Bartimeu andasse no escuro, tateando, guiado pelas mãos de outros, mas impulsionado pela certeza de que estava indo em direção à luz do mundo. O Evangelho de Marcos acrescenta um detalhe bem precioso a esta cena. Diz que Bartimeu, ao levantar-se, lançou de si a sua capa. Para um mendigo daquela época, a capa era seu bem mais precioso, pois ele servia de credencial e de proteção contra o frio para a noite, de abrigo contra o sol, de tapete para recolher moedas e de credencial do Império Romano para poder ele mendigar. Deixar a capa para trás simboliza a renúncia definitiva da antiga identidade de miséria.
Bartimeu não sabia o que aconteceria nos próximos minutos, mas a sua fé era tão convicta que ele entendeu que nunca mais precisaria sentar-se naquele chão para mendigar. Não precisava mais de credenciais de Roma para mendigar. Para buscarmos a Deus de fato nessa geração materialista, nós precisamos também lançar fora as nossas velhas capas, a capa do orgulho, da autossuficiência, a capa do apego às posses materiais, a capa dos traumas do passado e o manto das aparências sociais que tentam esconder nossa nudez espiritual. O encontro com Jesus exige um despojamento radical. Nós não podemos abraçar o Salvador mantendo os braços cheios das quinquilharias que o mundo nos oferece. É preciso soltar o supérfluo para agarrar o que é de fato eterno, abrindo mão do ter para receber a plenitude do ser. Quando o ex-cego finalmente chega diante de Jesus, o mestre lhe faz uma pergunta que à primeira vista parece óbvia e desnecessária. Jesus pergunta: "Que queres que eu te faça?" Jesus sabia perfeitamente qual era a deficiência física daquele homem. No entanto, Deus não faz perguntas para obter informações que desconhece, mas para arrancar do nosso coração a confissão clara de suas reais prioridades. Jesus estava dando a Bartimeu a oportunidade de verbalizar o seu desejo mais profundo e íntimo. Imagine se essa pergunta fosse feita à nossa sociedade atual. Se Jesus aparecesse nos centros comerciais ou nas redes sociais perguntando: "Que queres que eu te faça?" A maioria responderia pedindo mais dinheiro, carros novos, fama, mansões, cura física, sem transformação interna ou a destruição dos inimigos. Olha, a pergunta de Jesus funciona como um bisturi teológico que divide as intenções da alma. Ela separa o interesseiro do verdadeiro adorador. Ela nos confronta diretamente. Estamos buscando a Deus pelo que Ele pode dar à nossa carne ou pelo que Ele é e pode operar em nosso espírito? Bartimeu não hesitou, não titubeou, não pediu uma pensão vitalícia do governo romano, nem riquezas para compensar os seus anos de pobreza. A sua resposta foi cirúrgica, simples e cheia de reverência. Ele declara: "Senhor, que eu veja." Ele queria a restauração da sua visão, o retorno da sua dignidade e da sua capacidade de contemplar as belezas da vida. A resposta desse mendigo demonstrou que ele valorizava a luz acima de qualquer ganho material. Ele sabia que se ganhasse dinheiro, mas continuasse cego, permaneceria dependente e limitado. Mas se recebesse à vista, o mundo inteiro se abriria diante dele. E ele declara: "Senhor, que eu veja, eu quero ver." Deve ser a oração diária da igreja contemporânea, imersa nessa alienação da nossa geração. Nós precisamos clamar para que as escamas do materialismo, do consumismo e do secularismo caiam dos nossos olhos, permitindo-nos enxergar a realidade sob a ótica dos valores do reino de Deus. No versículo 42, esse versículo 42 traz o veredicto do soberano. Diz assim: "E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou." A palavra de Jesus carrega em si o mesmo poder criador de Gênesis, quando ele disse: "Haja luz", e a luz passou a existir.
O comando de Cristo recriou instantaneamente as células oculares mortas daquele homem. Além da cura física, Jesus faz uma afirmação de profundidade soteriológica, da salvação. Ele diz: a tua fé te salvou. A palavra usada aqui significa mais do que cura física, envolve salvação eterna, libertação, cura da alma, restauração integral da dignidade humana. Bartimeu recebeu 2 curas naquele instante. Os seus olhos físicos se abriram para contemplar o mundo visível e os olhos do seu coração se abriram definitivamente para adorar o Deus invisível manifestado em carne bem diante dele. E o versículo 43 relata o resultado imediato do toque divino. O texto bíblico diz que logo viu, ou seja, não houve processo de recuperação lento, não foi necessário tempo de adaptação à luz do sol para as pupilas. O milagre de Deus é perfeito, é completo e instantâneo em sua eficácia transformadora. A primeira imagem que Bartimeu contemplou ao abrir os olhos, após anos de escuridão total, não foi a arquitetura imponente de Jericó, nem a beleza das palmeiras da região, mas sim o rosto compassivo e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que introdução maravilhosa ao mundo visual, não é mesmo? A nossa maior recompensa ao buscarmos a Deus e sermos libertos da cegueira deste mundo não são os benefícios terrenos que decorrem de uma vida alinhada com a palavra, mas sim o privilégio indescritível de contemplar a beleza da santidade de Cristo sem véus, sem nenhum véu. A sequência do versículo nos mostra a mudança radical de sua rota de vida. O texto diz que logo viu e seguia-o. Passou a seguir Jesus. Antes do milagre, Bartimeu estava parado, estagnado, à beira do caminho. Depois do encontro com o Senhor, ele se torna um caminhante, um discípulo em movimento, marchando na mesma direção que o seu Senhor. Isso destrói a falsa teologia de que nós podemos receber as bênçãos de Deus e continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos antes. O verdadeiro encontro com a graça de Cristo nos tira da posição de estagnação e nos coloca na trilha da obediência ativa e do discipulado diário. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, seguir a Jesus a partir daquele ponto significava caminhar com Ele rumo a Jerusalém, para onde Jesus estava caminhando. Bartimeu se uniu ao grupo no exato momento em que Jesus estava subindo para enfrentar a humilhação, os açoites e a morte violenta na cruz do Calvário pelo pecado da humanidade. O verdadeiro convertido não segue a Jesus apenas pelos jardins da facilidade ou pelos banquetes de milagres. Não, ele assume a sua cruz e caminha com o Senhor, mesmo quando o destino exige sacrifício pessoal, renúncia de direitos egoístas e enfrentamento das hostilidades do mundo. Em nossa geração, eu diria, do conforto, onde as pessoas abandonam igrejas e a fé ao menor sinal de contrariedade ou provação, o exemplo de Bartimeu nos constrange a avaliar a qualidade do nosso compromisso com o Senhor. Seguir a Cristo é uma decisão de vida ou morte, não um hobby de conveniência. Ele o seguia glorificando a Deus. A Bíblia diz que ele saiu glorificando a Deus.
A boca que antes se abria para implorar por esmolas e moedas, agora se abria para derramar hinos de gratidão e louvores contagiantes ao Altíssimo. A sua linguagem mudou, porque a sua realidade interior foi completamente recriada por Jesus. O louvor de Bartimeu, que diz aqui o texto bíblico, que seguia glorificando a Deus e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Aquele louvor não era mecânico ou litúrgico, ele nascia de uma experiência profunda de libertação. Quando a nossa vida de oração e busca a Deus é realmente genuína, o nosso louvor deixa de ser uma mera repetição de letras na igreja e passa a ser uma expressão transbordante de uma alma grata ao Senhor. O milagre na vida de um indivíduo nunca termina em si mesmo. Final do versículo, como nós lemos aqui, do versículo 43, declara que todo o povo vendo isto dava louvores a Deus também. Ou seja, o testemunho público da transformação de Bartimeu alterou a atmosfera espiritual de toda a comunidade que o cercava. A mesma multidão que antes agia com frieza, silenciando o necessitado e correndo atrás de Jesus por mero interesse pessoal, foi constrangida a parar, contemplar o poder de Deus e render adoração genuína ao Criador, ao testemunhar o milagre evidente. Isso nos revela o poder extraordinário de uma vida genuinamente transformada pelo poder de Deus no meio de uma geração tão alienada como a que nós vivemos. As pessoas ao nosso redor podem debater nossas doutrinas, criticar nossas teologias, mas elas não têm argumentos contra uma vida radicalmente mudada pelo agir de Deus. Quando nós abandonamos a nossa postura de mendicância espiritual e passamos a viver como filhos da luz que seguem a Jesus, a nossa conduta diária no trabalho, na faculdade, no lar, se torna o argumento evangelístico mais poderoso de nossa época. A nossa busca individual por Deus tem o potencial de gerar um avivamento coletivo. Quando o mundo vê um jovem que prefere a santidade em detrimento à balada, um empresário que prefere a honestidade ao lucro fácil, ou uma família que prioriza o altar doméstico em vez do entretenimento vazio, eles são constrangidos, forçados a glorificar a Deus. Analisando, assim, digamos, de forma profunda, a nossa geração, à luz desse texto bíblico, nós percebemos que o homem moderno inverteu a ordem da criação. Sim, Deus criou as pessoas para serem amadas e os objetos para serem usados. Porém, hoje em dia, as pessoas são usadas e os objetos são amados desesperadamente. Essa fixação pelo acúmulo material e pelo status exterior tem gerado uma cegueira coletiva muito pior do que a de Bartimeu. Ela impede as pessoas de perceberem que a alma humana possui dimensões eternas que jamais poderão ser preenchidas por aquilo que as traças roem e a ferrugem consomem. O consumo desenfreado funciona como uma anestesia espiritual. Ele cria a ilusão de que nós somos felizes e plenos porque temos as mãos cheias de posses, enquanto o nosso ser interior definha de desnutrição espiritual, carente da presença real e santificadora do Espírito de Deus. O ritmo frenético das cidades modernas nos nossos dias assemelha-se à marcha apressada da multidão lá de Jericó.
Nós corremos para bater metas, corremos para acumular patrimônio, corremos para acompanhar as tendências do mercado e nessa correria louca e incessante não temos tempo para parar e ouvir o clamor de nossa própria alma. A alienação contemporânea se manifesta no medo do silêncio. As pessoas não conseguem ficar sozinhas com seus próprios pensamentos por 5 minutos sem ligar uma tela ou buscar uma distração externa, pois o silêncio traria à tona a percepção incômoda de sua própria cegueira e vazio espiritual. É essa a realidade que nós estamos vivendo nesses dias tão agitados e corridos que a nossa geração foi submetida. E diante desse diagnóstico alarmante, a busca por Deus deixa de ser uma opção de estilo de vida místico e passa a ser uma urgência de sobrevivência espiritual para qualquer um que deseja manter-se vivo e frutífero em Deus nesta era, eu diria, tão sombria. Buscar a Deus significa gastar tempo intencionalmente na presença dEle, rompendo com o ciclo de utilitarismo que rege o nosso século. Significa gastar tempo na palavra e na oração simplesmente porque Ele é digno e não porque queremos usar Deus como um meio para alcançar nossos fins egoístas. A teologia puritana nos ensina que o principal fim do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Quando nós invertemos isso e buscamos a Deus apenas pelas suas bênçãos materiais, estamos praticando uma forma sutil de idolatria onde o nosso eu continua no trono e Deus é apenas um servo para nós. Esse texto de Lucas nos confronta a sairmos da periferia da estrada. Deus não quer que sejamos apenas espectadores das grandes manifestações históricas de sua glória. Ele nos convida a sermos participantes ativos da sua santidade e da sua missão transformadora aqui na terra. A insistência de Bartimeu nos mostra que a busca por Deus exige paixão e intensidade. Uma busca morna, mecânica ou preguiçosa não resiste aos apelos sedutores do materialismo moderno. Não. É preciso ter a mesma fome que aquele homem tinha de ver a luz do sol para rompermos com a inércia espiritual. O resgate da identidade, do ter para o ser. Nós podemos ver isso quando Jesus cura o cego e declara que a sua fé o salvou. Ele estava resgatando, né? Ele estava operando uma restauração ontológica, ou seja, uma mudança na própria essência do ser daquele homem. Bartimeu deixou de ser catalogado pela sociedade como um mendigo cego e passou a ser reconhecido como filho da luz e seguidor de Jesus Cristo. Esta é a grande virada de chave que a nossa geração precisa experimentar nos dias de hoje. Ou seja, a nossa identidade não pode estar fundamentada no que nós possuímos, no cargo que nós ocupamos ou no saldo de nossa conta bancária. Não. Tudo isso é passageiro, é volúvel e pode desaparecer em um piscar de olhos. A nossa real identidade precisa estar ancorada no ser. Ser filho de Deus por adoção através do sacrifício de Cristo. Ser habitação viva do Espírito Santo. Ser embaixador do reino de Deus em um mundo corrompido. E ser
herdeiro de uma promessa que a eternidade não pode jamais apagar. Quando nós compreendemos quem somos em Deus, nós somos libertos da neurose, da comparação que escraviza a nossa sociedade. Nós não precisamos ostentar para sermos aceitos. Nós não precisamos pisar nos outros para subirmos os degraus da vida, pois a nossa aprovação já foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. É por isso que o desprendimento de Bartimeu ao largar a sua capa nos ensina que o ter deve estar sempre subordinado ao ser. Os bens materiais são ferramentas úteis para servirmos ao reino e abençoarmos o próximo, mas nunca devem se tornar os senhores do nosso coração ou os definidores do nosso valor pessoal. Como traduzir essa verdade teológica profunda para a nossa rotina massiva de trabalho, de estudos e compromissos diários? O primeiro passo, e é um passo, eu diria, prático, esse primeiro passo deve ser o estabelecimento de prioridades negociáveis em nossa agenda diária, criando o que os antigos chamavam de o quarto secreto. Aliás, tem até um filme muito bom com esse título, O Quarto Secreto. Assim como Bartimeu teve que gritar mais alto que o barulho da multidão, nós precisamos aprender a erguer barreiras de silêncio e de devoção no meio da nossa rotina. Sim, no meio da correria, da agitação do dia a dia. Isso significa escolher desligar as notificações do celular nas primeiras horas do dia para buscarmos a face de Deus antes de ouvirmos a voz do mundo. Significa praticar disciplina da meditação na palavra, não como uma leitura rápida e mecânica para cumprir uma tabela religiosa, mas como um mergulho profundo na mente de Deus, permitindo que as verdades eternas lavem a nossa mente das poluições ideológicas da nossa cultura secular. Nós devemos também aprender a discernir as oportunidades divinas no meio do caos cotidiano, dos dias maus que nós vivemos, no mundo em que jaz o maligno. Muitas vezes Jesus está passando bem ao nosso lado, através de uma pessoa necessitada de amor, ou de um momento de crise que exige uma postura de fé, ou de um sussurro do Espírito nos chamando ao arrependimento durante o nosso dia. Olha, meus irmãos, a prática da oração contínua, que é manter a mente sempre sintonizada com o céu enquanto realizamos as nossas tarefas temporais, ela nos ajuda a mantermos os olhos espirituais bem abertos, impedindo que a rotina mecânica nos devolva à beira do caminho como mendigos espirituais. Então, aqui há uma advertência implícita muito séria na frase quando diz: passava Jesus Nazareno. Jesus estava de passagem por Jericó. Aquela era uma janela de tempo única e limitada. Se Bartimeu tivesse se calado diante das repreensões, Jesus teria cruzado a cidade e o homem teria morrido na sua escuridão. A nossa vida terrena, ela é um sopro. Como bem disse Moisés no Salmo 90, é como uma névoa que aparece por um instante e logo se dissipa. Cada oportunidade que temos de buscar a Deus, de nos arrependermos de nossos caminhos tortuosos,
e de aprofundarmos a nossa comunhão com Ele. É um momento sagrado que não deve ser jamais negligenciado. O adiamento da busca espiritual é uma das estratégias mais eficazes do inimigo para destruir a alma humana. Ele não nos diz necessariamente para nunca buscarmos a Deus. Ele simplesmente nos sussurra para buscarmos amanhã. Quando tivermos mais tempo, quando a carreira estiver estabilizada ou quando formos mais velhos. Isso é procrastinação. E essa procrastinação espiritual, ela mantém milhões de pessoas escravizadas na beira do caminho, mendigando felicidades temporárias, enquanto a presença transformadora de Jesus passa ao largo de suas vidas, sem que essas pessoas experimentem o milagre do verdadeiro nascimento. Hoje, nesse exato momento em que você está assistindo a ministração deste devocional, Jesus está passando por aqui. A presença dele está disponível a você. A sua graça está estendida. E a pergunta: que queres que te faça? Ecoa no ambiente espiritual, desafiando-nos a não deixarmos essa oportunidade sagrada escapar de nossas mãos. Concluindo, meu amado irmão, minha amada irmã, ao olharmos retrospectivamente para toda a trajetória do cego de Jericó, nós percebemos que o seu milagre começou muito antes da sua cura física dos seus olhos. Sim, começou no dia em que ele se recusou a aceitar a sua condição de miséria como seu destino final. Bartimeu, ou o cego de Jericó, teve a coragem de ser, digamos, inconveniente para o sistema. Ele teve a audácia de crer contra a evidência de suas próprias limitações e teve a perseverança de gritar pelo nome que está acima de todo nome, até que o próprio ritmo do universo parasse para atendê-lo. Que essa palavra produza em nossos corações um descontentamento santo com a nossa atual condição espiritual. Não aceitemos viver uma vida cristã superficial, rasa, baseada apenas no acúmulo material do ter, enquanto o nosso homem interior definha em cegueira e alienação espiritual. É hora de lançarmos fora as capas do comodismo, do medo, do pecado, da estagnação e do orgulho que nos mantém paralisados no chão da mediocridade. É hora também, a exemplo do cego Bartimeu, é hora de nos levantarmos com determinação e caminharmos resolutamente, decididamente, em direção àquele que nos chama para a luz. Que a nossa resposta coletiva à pergunta de Jesus não seja um pedido por mais facilidades terrenas. Não seja também um clamor uníssono, desesperado, mas seja: Senhor, abre os nossos olhos. Nós queremos ver a Tua glória, queremos viver a Tua santidade e queremos seguir os Teus passos no caminho do discipulado real. A história de Bartimeu termina em Lucas com o povo louvando a Deus, mas a sua história eterna continua como um monumento vivo da graça soberana de Deus, que alcança o mais humilde na poeira da vida e o eleva à dignidade de seguidor do Rei dos Reis. O verdadeiro valor do ser humano
não é medido pelo tamanho de sua casa, pela marca de suas roupas ou pelo prestígio de seu sobrenome, mas sim pelo fato de que o sangue precioso de Cristo Jesus foi vertido na cruz para nos resgatar da nossa cegueira espiritual e nos dar vida eterna. Vivamos, portanto, de modo digno dessa vocação celestial, resistindo firmemente aos apelos de uma geração que se vende pelo brilho falso do consumismo e da agitação vazia. Sejamos os Bartimeus modernos, homens e mulheres que sabem silenciar o mundo para fazerem ouvir a sua voz nos céus. Que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos firmes no caminho, não mais assentados à beira, mas marchando com passos decididos atrás de Jesus, glorificando a Deus com cada atitude, com cada palavra, com cada pensamento, até o dia em que o veremos face a face na eternidade. E que a verdade desta palavra penetre as camadas mais profundas da nossa alma, transformando a nossa mente e nos conduzindo a uma vida de busca intensa e inegociável pela presença do Deus vivo no meio da nossa geração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu desejo um domingo maravilhoso e reflexivo para você e sua família. Um grande abraço.